Alô, dia 24 de maio de 2013. Mais uma vez, pulando a cerca com vocês. Um programa que não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como a vida. O apresentador desse programa sou eu, Daniel Sutoriansky, médico, único apresentador do mundo que já teve AVC ou derrame e continua no ar, pulando a cerca, cara. Ô Zé, pular a cerca por cima, por baixo, pelo meio. Por quê? Pular a cerca é importante a gente ver o outro lado. Bom, o seguinte, esse programa Pulando a Cerca é uma produção coletiva. Todo mundo pode participar. Aliás, o Peixe Vivo, olha só, vamos enquadrar. Peixe Vivo, a instituições abertas, Peixe Vivo, Mostra de Arte da UF, todo tipo de arte, alunos, funcionários, professores, podem mostrar o seu trabalho, seu talento e a sua criatividade. Peixe Vivo, uma produção da UF. Bom, vamos colocar aqui. O nosso convidado de hoje é o arquiteto Lívio Maia. Antes de chamar o Lívio é inteligentíssimo, cultíssimo, que mais? Saradíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo, por que não? Como todo arquiteto é. E vamos convidar o Lívio Maia para fazer uma outra construção, arquitetônica ou não. Vem pular a cerca, Lívio Maia. Pé esquerdo. Pulou, isso. Legal. O programa é bom dia, boa tarde, boa noite, repete sempre. Bom dia a todos. Você fez xixi? Sim. Tá tranquilo? Tudo tranquilo, é. Não está nervoso? Não, nem um pouquinho. Então fez xixi é bom. Do teu lado, tranquilo. Então, Lívio, qual é a tua idade? 56. 50, tá novo, eu tenho 95, então tá bom. É garoto. Você nasceu aonde? Goiânia, Goiás. Goiânia. Como é que foi a tua infância em Goiânia? Maravilhosa. Fala disso. É um pouquinho, morei em casas com quintais enormes e via a cidade crescer, uma cidade nova. Na época, quase todos os bairros não tinha nem asfalto, esgoto, era tudo muito livre. O centro da cidade, 2 bairros periféricos, ao entorno do centro funcionavam. O resto era muito interior mesmo. Aquele famoso barro vermelho, que característico da região, as crianças todas com os calcanhares vermelhos, de terra. E você era bagunceiro? Muito, muito. Fiz de tudo, um pouquinho. Quebrei costelas, cortei pés e todas as bagunças de criança. E aliás, foi assim que eu acho que eu descobri que eu poderia fazer uma coisa que eu gostava. Eu tinha uma vantagem de ter um quintal muito grande em casa, porque aquela velha frase, né, que as pessoas, o que você vai ser quando crescer? Não sei, nunca me perguntaram. Eu só sei que eu
por ter um quintal muito grande em casa e por ter lido desde pequenininho, meu pai dava uns livros lá, eu ficava viajando nos tesouros da juventude, porque não dava para ter Barça, porque não tinha grana para isso, o outro era mais barato um pouquinho. E eu achava aquelas coisas incas e maias fantásticas. E comecei a reproduzir no quintal da minha casa cidades. Eu acho que eu nasci um arquiteto ali aos 4, 5 anos de idade. Incas e Maia, o livro Maia tem tudo a ver. Exatamente. Então, e a adolescência? Foi ótimo. Aonde foi? Foi em Goiás também. Foi em Goiás. Tive a oportunidade também de fazer umas maluquices, de botar uma mochila e do Oiapoque ao Chuí eu andei viajando por esse Brasil. Fala um pouquinho disso. Acho que aquele movimento era... eu sou de uma geração quer dizer, eu estou apertado assim, entre uns primos mais velhos, que já tinham uma militância política, um certo esclarecimento, e o outro povo que vinha assim do movimento Paz e Amor. Então eu ficava ali, daqui e dali, aprendendo coisas com as pessoas, com os primos, e ficava muito instigado. E aí eu falei, vou viajar. Então, viajei um pouco. Você tinha muitos primos e primas? Muitos, famílias grandes. E você brincava de médico com as primas? Com certeza. É bom, né? Muito bom. Só que eu nunca quis ser médico. Prima só serve para brincar de médico. Perigoso, mas é muito bom. Eu brinco até hoje. Eu sou médico, brinco até hoje. Então você muita sacanagem na adolescente. Muita. Muito bom, muito bom. Depois vim para o Rio. E qual foi a maior sacanagem que você fez na adolescência? Lembra? Não lembro. Foram tantas. Tantas? Não lembro. Não posso eleger nenhuma como a melhor. Todas foram puladas de cerca. É bom. Aí você veio para o Rio, por quê? Tem uma história interessante. Meu pai resolveu fazer umas férias de família, assim, convocou todos, vamos para o Rio. Viemos para Niterói. Na verdade, não foi a cidade do Rio, porque eu tinha uma parenta aqui que foi mais fácil. Eu me lembro, na época, a gente ficou em Charitas, e eu me encantei. Aí eu me encantei com a cidade, falei, ainda vou morar aqui nessa região. Isso eu tinha 15 anos. E depois eu vim com uns 18 para 19 anos, cheguei aqui e vim. Troquei Goiás pelo Rio. E como era a composição da tua família? Pai? Mãe, mais 4 irmãos e uma irmã de criação. E foram todos morar em Charitas? Não, viemos passear aqui de férias. Sim. Aí eu conheci a cidade, Niterói, Rio de Janeiro, e me encantei. Falei, um dia eu vou morar aqui. Eu tinha 15 anos de idade. Aos 19, recém-completados, eu cheguei na cidade, estou até hoje. Escolhi o Rio. E você veio para cá com 19 fazer o quê? Fazer o que desse. Trabalhar, Chegou estudar. sozinho? Sozinho. Trabalhar, estudar e... E começou aonde? Olha, eu tinha feito uma escola técnica estadual lá, já dominava o desenho, prestei vestibular, não passei nos primeiros anos e tal, e fui trabalhar na área de petróleo, onde eu trabalhei 15 anos como desenhista, projetista. Olha só, a produção do programa recebeu um telefonema perguntando se você era irmão do Erasmo Carlos. Que eu saiba, não. Meu pai andou viajando muito por aí. Mas você pareceu mesmo. A produção é interessante. Não sei, meu pai talvez não pudesse ser pai dele. Meu pai hoje estaria vivo, 83, Erasmo tem o quê? 70, né? Alguém ligou falando que você era muito parecido com o Erasmo Carlos. Bom, e você Tremendão. Veio ao Rio. A arquitetura pegou você ou você pegou na arquitetura? Como eu disse, eu acho que eu nasci para ser arquiteto. Não tinha noção assim de como isso ia acontecer. Até porque eu saí de casa, né? Eu teria todo um respaldo lá de família, que se eu tivesse ficado lá, as coisas talvez tivessem sido mais fáceis, não sei.
Mas eu vim e aí continuei a trabalhar como desenhista técnico até que depois entrei na universidade. Na faculdade de arquitetura. E foi assim, não sei se me pegou, eu peguei. Eu sabia que eu queria ser arquiteto desde então, né? Era uma conversa, era uma coisa que eu gostava de falar com os amigos que já eram arquitetos desde de pequeno e me fascinava aquela história da construção, sobretudo na interface que tinha com a arte e a arquitetura, isso me fascinava. Então, Olivo, esse programa é uma grande homenagem aos arquitetos que no Brasil desenvolveram uma outra construção. Por exemplo, Niemeyer, que morreu recentemente, ele não só foi um grande arquiteto, como ele tinha a visão política de oposição à ditadura, à corrupção. Oscar Niemeyer. Lúcio Costa, o grande também calculista Joaquim Cardoso, que colocou a arquitetura no Niemeyer em pé. É uma coisa genial. E você parece que segue essa escola. Digamos que... Não é formalmente, mas a escola que combateu, por exemplo, a ditadura. A ditadura militar, inicialmente, foi combatida pela arte, cinema, teatro, literatura, arquitetura também, e divulgou no mundo inteiro. Como é que foi a tua escola de arquitetura? Como é que começou esse mundo novo? Olha, na verdade, eu tenho uma trajetória um pouco diferente, porque, como eu te disse, eu fui projetista e militava no movimento sindical, na época dos desenhos, dos projetos. A gente chegou a criar um sindicato aqui da consultoria, foi o primeiro no Brasil, que era uma coisa interessante, que era um sindicato por categoria, coisa que por modo de trabalho, não era por categoria. Era o sindicato dos trabalhadores nas empresas de consultoria. E aí tinha do faxineiro ao engenheiro-chefe, passando por todas as profissões que tinha lá. Isso era uma coisa muito nova, na Europa, inclusive. E no Brasil, em 89, 90, começou isso, e a gente estava no sindicato dos desenhistas e fomos com esse espírito. Mas antes eu já tinha, em 78, 79, eu ainda meio verde, mas tive a felicidade de conhecer pessoas muito interessantes, pessoas que militavam, algumas, inclusive, eu sei da importância do Modesto nesse programa, pessoas que ele defendia, pessoas que estavam na época do PCdoB e vários outros partidos de esquerda. E eu conheci essas pessoas e comecei a militar politicamente e tive essa trajetória de a gente tentar fazer com que os profissionais dessas categorias todas tivessem uma união diferente, para a gente sair um pouco na ideia do corporativismo que a gente entendia que não era uma coisa legal. A gente imaginava que dentro de uma empresa, de um segmento na época da engenharia forte, depois de 91 a coisa ficou esquisita, e voltou agora com o governo Lula. Aqui em Niterói, a gente tem exemplos aí de estaleiros e no Rio, milhares de empresas fecharam e desempregou essa categoria de profissionais, projetistas, engenheiros e tal. Muitos foram para a rua. Mas a gente conseguiu, numa época ainda legal, fazer grandes manifestações, né? Até o Apitaço, que hoje todo mundo conhece, nasceu nesse movimento nosso de consultoria. Me lembro, os apitaços fomos nós que inventamos, né? Esse sindicato, hoje ele também se perdeu, voltou muito essa coisa do sindicato por categoria e tal. Então, esse momento,
eu fui crescendo politicamente com esses amigos, com esses conhecidos, formamos esses grupos e militando e tal, e até vir aí a formação do Partido dos Trabalhadores, que quase todo mundo estava envolvido na época. E aí foi assim, militância paralelo no dia a dia, no trabalho, né? Num primeiro momento como projetista, no segundo momento como arquiteto. É mais ou menos assim. E como é que foi a tua vida fora do sindicato, pessoal? Casou, Sim. teve filho, não teve? Como é que foi? Namorou? Muito, assim, claro, normal, né? Acho que namorei, tive 2 companheiras, 2 experiências de casamento curtas, e tive um filho pulando a cerca. Pulando a cerca. Exatamente. E tem um filho de 29 anos. Ele continua. Não, mas na época eu não estava com nenhuma companheira. Foi um momento, mas assim, pulando a cerca porque destoou um pouco daquela tradição de casar e inventar uma família ou fazer uma família, porque a gente inventa a família é inventada, família pronta, não existe, a gente inventa. E qual foi o fato mais difícil daquele tempo que você se lembra? Difícil? Dramático? Sobre? Em qual? Daquele tempo que você viveu aqui na ditadura. Olha, eu peguei a coisa distensionando já, né? Mas, então, qual foi o fato? Não, teve momentos difíceis, claro, já teve momentos tensos eu era muito novo, não tinha muita experiência nas coisas, teve um momento difícil, no sindicato desenhista, naquela coisa ainda estava meio tensa, o cara era um pelego, a gente tinha que sair em grupos, porque não sabia o que podia acontecer. Nada, até porque esse grupo não vinha de partir de nada, eram jovens, talvez tivessem os irmãos mais velhos, os tios, os pais, já com uma história. Nós não, ninguém era ali perseguido ou fichado, não éramos, eram os militantes que poderia acontecer qualquer coisa. Então, não me lembro de nada muito grave que tenha acontecido. Mas com você? Nada, nenhum momento. E qual foi o fato mais engraçado, interessante que você se lembra? Teve tantas coisas, teve... Umazinha. Não sei, na época de militante... Qualquer tempo, na infância, adolescência, agora... Olha, sei, teve situações muito interessantes, assim, eu me lembro eu conto isso porque eu acho tudo muito... interessante, porque a minha vida ela tem um conteúdo que eu tento na minha vida, e acho que é assim que ela é, eu não consigo dissociar as coisas, absolutamente nada. Para mim é um todo. A arquitetura não está longe da política, que não dá para ver as coisas distantes. Eu me lembro de coisas engraçadas, de procurando emprego como desenhista, o cara olha para mim e fala assim, você... é de Goiás? Eu falei, sou. Aí ele dizia assim para mim, assim, ô terrinha que tem comunista. E eu, assim, não me achava engraçado, porque aconteceu 2 vezes isso. Ô terra que tem comunista. E como não tinha câmera filmando, não sei o quê, eu podia falar. E aqui, como é sem censura, eu posso falar também. Para um deles eu respondi assim, geralmente tem mesmo, porque tem um bando de filha da puta de latifundiário, entendeu? E aí você tem essas contradições. Essa é uma passagem engraçada, porque eu achei muito engraçado isso. O cara, depois de me entrevistar, e fechou a entrevista com essa frase, né? E outras coisas que eu me lembro de ter encontrado, indo para o trabalho, e ter visto dentro do ônibus, um rapaz. Eu nunca vi uma pessoa tão alegre na minha vida, tão brincalhão. Isso até eu escrevi um mini roteiro de um curtazinho que eu queria fazer. Eu tenho essa ideia. Eu me lembro que eu fui para o trabalho e peguei um ônibus. E essa figura, por meia hora, eu fiquei impressionado. Ele falava com todo mundo, chegava a botar a cara para a janela e falava com as pessoas,
bom dia, alegre, feliz. E algumas pessoas talvez se sentissem incomodadas, mas ele estava muito feliz e falando da vida. E eu olhava para ele assim e achava, que essa figura, né? Como é que esse cara, de manhã, as pessoas meio acabunhadas, meio tristes, cansadas, né? Uma sexta-feira, todo mundo cansado da semana. De noite, isso de manhã, eu encontrei esse rapaz. Isso para mim foi uma coisa fantástica, nunca esqueci. Ele estava absolutamente produzido. De manhã ele estava de uma maneira que você não sabia o que ele era, o que ele estava indo, para onde ele estava indo, você não sabe. Mas de noite eu encontrei esse cara, o mesmo cara, com a mesma alegria, muito produzido. Estava indo para uma festa, eu imagino. Quer dizer, aí, nesse dia eu pensei muito sobre isso. Né? Como é que o ser humano é? Né? Como é que você pode julgar uma pessoa, né? Assim, você viu uma pessoa de manhã, e eu naquele dia, não sei porquê, eu trabalhava numa empresa que tinha também um estúdio parecido com esse, era uma empresa produtora de cinema, e eu me lembro que eu fiquei imaginando, né? Dali saía roteiros, filmes, né? E eu falei assim, isso aí dá um curta-metragem, uma história interessante. Isso está na minha cabeça, eu não tenho o menor talento para isso. Mas eu me lembro de ter sido uma coisa interessante que me chamou a atenção. Sim, algumas coisas marcantes, deve ter outras, se eu puxar na memória, mas não tenho tantas. Algumas me marcaram, porque dessas eu fiz algum conteúdo, eu pensei sobre isso. Né? Então, Olivo, já que nós estamos seguindo esse roteiro, vamos falar em outra construção, a arquitetura. Qual é a tua concepção da arquitetura? Como é que ela funciona? Pessoalmente, socialmente, artisticamente? Como é que na tua cabeça, que você nasceu em Goiânia, na Terra Vermelha, chegou até aqui, como é que é a arquitetura que você vê? Olha, interessante, Goiânia tem uma particularidade que eu acho fantástico e deveria ser mais mostrado isso. Tem livros bons sobre isso até. Um historiador de Brasília, Volney, por exemplo, ele fez um livro que é Art Deco. Goiânia foi desenhado na prancheta por Atílio e é exatamente uma cidade Art Deco. Em 1933, né? Era o auge desse movimento arquitetônico e artístico e tal. Então, e Goiânia tem uma cidade planejadíssima, né? Toda traçada com duas perpendiculares e umas avenidas em curva fechando e tudo se direcionando para a Praça Cívica, onde ficou o palácio e todas as secretarias. É uma cidade muito interessante. E isso eu me lembro, porque de criança o que tinha ali era esse conjunto, né, que tinha uma coerência fantástica e depois tinha toda uma coisa do modernismo também, já que as pessoas mais abastadas já começavam a fazer as suas casas, aquelas colunas imitando já Brasília, na década de 60 começou isso, tinha muitas casas em Goiânia assim, e muitas casas dentro dessa égide do Niemeyer, né, quadradas, retangulares, com muita água, com piscinas assim, que é uma coisa interessante, que eu acho, muito ventilado. A cidade Goiânia é uma cidade muito clara, né? E eu me lembro dessa coisa da cidade toda organizadinha, né? E aí a gente vai formando a cabeça da gente, vai vendo como é que a gente vai... eu vou ser arquiteto, vou fazer o quê? O que é importante? Né? O que é? Você tem os arquitetos que você gosta, e eu costumo respeitar todos, né? Mas eu gosto da arquitetura, que eu acho que, quer dizer, o pensamento entre gostar e desejar e criar e lutar por isso é muito diferente da prática. A arquitetura, para mim, hoje, eu sou muito crítico a como é a arquitetura. Para mim, a arquitetura ela deveria ser tivesse uma função mais social, e acho que não tem. É uma coisa muito elitizada. Empresarial.
Não digo que é isso, não. Por exemplo, nós temos aqui, e no Rio de Janeiro, hoje, está acontecendo uma coisa interessante, né? Você tem todo um pensamento aí para esses grandes eventos e está se fazendo uma arquitetura que, aos olhos de qualquer um, você acha impactante, estão cortando a cidade, criando coisas e tal, mas você tem ali um executivo determinando as coisas. E o que é interessante é que dentro do poder, lá no Rio, por exemplo, você tem excelentes arquitetos dentro da prefeitura, de todos os níveis. Eu tenho amigos lá, pessoas criativas, boas, mas eles não determinam nada, as coisas vêm de cima. E aí é essa coisa da parceria público-privada, os arquitetos passam a ser o detalhador daquilo que já foi discutido, já foi pensado, né? Então, essa arquitetura, e que tem uma outra arquitetura que se faz também, que ela é voltada para quem tem dinheiro para pagar. Arquiteto é uma profissão de luxo, né? E às vezes a gente é tratado como lixo, porque é muito mal remunerado, você não tem uma política salarial interessante, e você não tem, a população, né, sofre muito pela falta das orientações. Tem uma lei aí que vai criar os arquitetos que vão dar assistência às populações mais necessitadas e tal, mas essa coisa não anda. Eu participei ano passado de um projeto muito interessante, que é uma iniciativa privada de empresários, que alocou uma verba no Chapéu Mangueira e na Babilônia, por exemplo, e que eles contrataram os arquitetos para ser assessores técnicos de um determinado programa. O que eu acho interessante. Eu acho que eu fiz um trabalho interessante, acho que uma parcela muito pequena daquela comunidade foi beneficiada. O que eu acho interessante é isso. O que eu acho desinteressante é que essa coisa não é vista, não é feita como a médio e longo prazo. É um programa que vem, que se estabelece, o empresário dá uma verba para aquilo, cria toda uma situação. Isso é muito interessante. E para. E o que era isso? Era um projeto de reforma das melhorias de condições das residências. Eu entrei em casas lá que não tinha janela, entrei em casas que não tinha absolutamente ventilação, né? Então, era tudo, tem muitas coisas assim. Agora, por quê? Carecem disso, de uma informação e também de um corpo técnico público, privado que seja, para melhorar essas situações. Essa arquitetura que eu acredito, a arquitetura que sai um pouco e tenta fazer uma arquitetura mais social. Então, Olivo, vamos observar o seguinte: hoje, não é só no Brasil, o modelo capitalista neoliberal invadiu, envenenou não só a arquitetura, a saúde, a escola, a cultura. Esse é o modelo que o planeta está vivendo. A corrupção e o lucro. Eu acho que o empresário, quando financia algum projeto, tem que ter algum lucro atrás. E o Estado, pelo modelo neoliberal, é um Estado cada vez menor, mínimo, e só serve para comandar as políticas da empresa privada. Então, isso requer uma mudança. Por exemplo, o programa Pulando a Cerca, você pode falar livremente sobre isso. Nos canais de televisão convencionais, você nunca falaria. O coração do sistema, além do econômico, é a mídia. E a mídia controla quase todo mundo. Instituições, pessoas, e envenena as pessoas. Eu acho que, por exemplo, quando eu leio no jornal, por exemplo,
apartamento rico na Barra, é muito rico, é a riqueza. E quando eu olhei uma casinha no modesto subúrbio, a casinha é descrito como palácio, e é uma casinha de cachorro. Então, tem uma grande diferença entre a pessoa que é pobre, que mora sem janela, e o rico que mora num super apartamento em frente à praia. Parece que a arquitetura é separada por mesmo efeito. Tanto para casinhas de cachorro como palácio, o modelo capitalista impõe. E o arquiteto passa a ser um mero desenhista. É verdade. E eu acho que é uma grande frustração. Eu tenho notado, eu posso estar errado, os arquitetos formam na faculdade e vão fazer, ou tem um comércio de loja, restaurantes, e a função é realmente desqualificar a saúde, a educação, a cultura, as artes, desqualificar. Eu percebo isso. É um modelo global de globalização, tudo igual. Tudo igual, é bom que dá um lucro fantástico. E, claro, todos esses governos são um governo autoritário, que o poder central é comandado por grande empresa multinacional. Aí eu pergunto a você, eu estou sendo pessimista, talvez, qual seria, na tua visão, a pequena solução de mudar alguma coisa? Olha, eu não tenho muito isso. Eu sei de uma seguinte. Eu sou uma pessoa que eu defendo o contrário disso. Eu defendo o Estado forte. Se eu falar isso aí numa grande TV, vão dizer que eu sou alucinado, entendeu? Sou drogado, porque as pessoas estão vendendo a outra. Eu não, defendo o Estado forte. Ao contrário, eu acho que o Estado tem obrigação, sim. Eu acho que tudo passa por aí, né? Eu não acho que... O que é o Estado forte? Eu sou socialista. Fala claro. Não tem, para mim, não tem... eu vou defender a educação, a saúde e transporte. As pessoas pegam esse tripé. Não, eu não sou assim, não. Eu quero um Estado amplo e não tem que fazer conta para você resolver as questões da população. Não dá, essa conversa, não é isso. Né? Eu não pauto... pelo menos eu penso, a minha utopia é essa. Não acho que tem que ser saúde, educação. Não, para mim é tudo. Não dá para conceber, como eu disse, esses programas pequenos, mínimos, seja vindo dos prefeitos, dos estados, do governo federal, é muito pouco, né? Porque são muitas carências, muitas necessidades. E a arquitetura, para mim, é uma coisa que não gosto de endeusar, não gosto, arquiteto, não é um trabalhador como outro qualquer. Para mim, todas as profissões estão no mesmo nível. Então, vou perguntar a você, qual é o trabalho do arquiteto? Eu acho que é um trabalhador. Não, sim, mas qual é o trabalho? O trabalho que ele faz? Ele faz hoje de tudo, né? Na parte da engenharia, da arquitetura e da construção. Eu estou perguntando a você qual é o trabalho que você imagina que o arquiteto tem que fazer para mudar as coisas. Eu acho que a gente tem que recomeçar a frequentar mesmo as discussões que há. Por exemplo, sempre tem alguma lei que está tentando mexer numa coisa, tem as tal das audiências públicas, que mexe com a URB. O arquiteto é um dos trabalhadores importantes da URB.
Não acho que o arquiteto vai resolver o urbanismo sozinho, a questão das moradas. Não acho, não acho. Ele pode sim desenhar uma coisa bela, ele pode sim jogar toda uma técnica arte para melhorar tudo, ele pode isso tudo, mas entra todas as outras, né, é multidisciplinar as questões. Então eu acho que o arquiteto, o médico, o sociólogo e o povo em geral, qualquer um, que tem que frequentar as audiências públicas para ver o que está acontecendo, qual é a discussão que está mexendo na cidade, um grande evento, um grande projeto, uma rua que vai tirar, um hospital que vai construir, e as pessoas que, se tiverem organização, se elas gostam de frequentar, que seja sindicatos, que seja associações profissionais, que seja condomínio, o condomínio, as reuniões do condomínio, eu não sei. Eu só acho que a participação é que leva às grandes decisões importantes. Eu acho. Então tem que ser um trabalhador que tenha que ver a coisa, a mudança, com uma perspectiva maior, holística, como dizem aí, e todos mudarem a participação. A grande arquitetura que o planeta precisa é a socialização e o trabalho coletivo. Eu acho. Que é o inverso do modelo capitalista. O lucro e acabou e faz o que quer. E o modelo capitalista é essencialmente o lucro, e se não der o lucro, faz uma guerra que dá lucro maior ainda. E você está colocando que a grande arquitetura é o coletivo. Ganhar espaço do coletivo, que o coletivo, com o tempo, começa a aprender e reaprender. O modelo do capitalismo, com a mídia, começa a desaprender, emburrecer. E tem uma força total, esse modelo que nós estamos vivendo hoje. É uma força. Resta pouco espaço na mídia para você ser oposição. É importante você ter uma posição democrática e outra oposição. Nesse modelo que nós estamos vivendo, não tem oposição, a não ser pessoal, coletiva praticamente não. Você é usado para fazer um desenho numa casa que o dono quer, a empresa quer. Então, eu estou notando que a arquitetura hoje parece ser a arquitetura do palácio, uma construção, e assim, isso impressiona. As técnicas modernas, tudo de veio e tal, parece um brinquedo. Quanto mais rico, melhor. Eu acho que não vai deixar de ter os Taj Mahal da vida. Eu acho, porque não tem como. O homem tem essa grandiloquência também. Vai ter, eu acho. Sim. Hoje você está vendo aí lá no mundo dos petróleos, lá na Arábia, lá, aquelas cidades sendo construídas. Isso eu acho que vai existir. Agora, olha um pouco para a África, para a América Latina e até uma parte da Ásia grande, né? Você não tem as condições ideais de moradia em grande parte da população. Vamos ao Rio de Janeiro. Hoje estão sendo feitas grandes obras e a cidade está abandonada. Completamente. Então, a grande obra vai sair, uma coisa grande, grandiosa, mas toda a cidade está abandonada, está largada. Tem investimentos pontuais. Exatamente. Olha só, e essa é a grande arquitetura que o Brasil vai mostrar para o mundo. E a miséria esconde. Então, qual obra que está sendo feita para a população em geral no Rio? Nenhuma. Engarrafamento, miséria total, mas estão fazendo grandes Maracanã, grandes obras. Destruindo aquela avenida no Porto. E a cidade vai ficando. Essas novas condições que o Brasil conquistou aí, econômica e classes sociais ascendendo, etc. Mas eu acho que a economia brasileira tem umas maluquices. A cidade hoje, eu estou dizendo porque eu tenho lido uma revista que eu recebo em casa,
algumas discussões chamadas charlas, que são umas conversas com os arquitetos, e eles estão pegando experiências do mundo inteiro e também de brasileiro. São Paulo, por exemplo, o secretário lá agora, ele parece que tem um decreto lá que não vai permitir determinadas coisas mais, porque a cidade não anda. A cidade está sendo construída para automóvel. É uma loucura. E, ao mesmo tempo, você tem a indústria automobilística fazendo um carrão maravilhoso, que você anda ele a 250 por hora, você não vai andar ele. No Brasil, você não vai andar, porque você não anda, não tem o coletivo sendo pensado. É o mundo do individual mesmo. E essa arquitetura é assim. O rico tem a melhor casa, ele vai continuar fazendo, os materiais não são pensados para a população que não pode pagar, não é assim, não é. As feiras de arquitetura, de construção no mundo inteiro, não é voltado para a população. Então, olha só, Olívio, você falando isso aqui no Pulando a Cerca, dá um depoimento exatamente ao contrário que a mídia convencional quer que se passa. É verdade. Televisão contando, a arquitetura do Brasil melhor do mundo, então, no Pulando a Cerca, é um pequeno programa, uma grande bandeira, você está colocando exatamente o contrário que se propaga pela mídia convencional e que é a realidade geral, a realidade que todo mundo vê e não quer falar. Mas tem uma coisa que é muito contraditória também. Você tem esses grandes programas, esses grandes eventos, essas grandes construções, você tem um mercado aí agitando, você tem um monte de arquiteto empregado, etc. Você está, como eu disse antes, você está fazendo um projeto de um grande arquiteto, você está detalhando, você está fazendo, etc. E sobra para os outros arquitetos que não estão envolvidos necessariamente nessas grandes obras, tocar o resto, né? E a sobrevivência. Nós somos obrigados a fazer coisas interessantes, porque a gente tenta, né? A gente tenta, numa pequena obra, um pequeno projeto, seja para quem for, eu acho que o arquiteto tem que pensar primeiro no que ele acha, que é uma boa arquitetura. E aí você pode fazer, em qualquer lugar. Ô Zé, a arquitetura, como qualquer atividade, é uma atividade afim do homem. E o primeiro princípio do direito é a vida. E a vida não é muito valorizada no modelo capitalista neoliberal que a gente vive. O arquiteto, a saúde, a educação, a cultura é vida. É uma grande revolução que coloca para frente. E o modelo elitista não quer colocar isso para frente. Mas sempre alguém refratado ao modelo coloca isso para frente. Então, o nosso papel aqui do Pulando a Cerca é exatamente isso. Colocar para frente, nem que seja um pouquinho. Divergir, oposição, nem que seja um pouquinho. Olha, que pena que acabou o tempo, 45 minutos. Maravilhoso, ótimo. Então, vamos terminar esse programa saudando a população brasileira que há 513 anos vem pulando a cerca, apesar dos pesares. Sobrevivendo com alegria. Isso, igual esse personagem que você falou do ônibus. Do ônibus. De manhã e à noite, com alegria, a vida. A vida. Então, vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Valeu!